Então que você possa deixar aí a glória de Deus, ela brilhar no seu coração intensamente e você ser profundamente, né, abençoado pela glória do Senhor. Que Jesus abençoe o seu coração nesse instante e a palavra de Deus, ela venha iluminar a sua vida, esclarecer, né, as coisas, e Jesus, ele te falar de uma forma muito abençoada, porque nós cremos, né, que é no poder de Deus, na graça de Deus, que nós poderemos, né, vencer as situações desse mundo, as coisas desse mundo, aquilo que está acontecendo hoje no mundo. E Deus, ele quer falar ao seu coração de uma forma abençoada. E nessa noite, né, nesse estudo de célula, nós vamos ver um pouco sobre em solo ruim, a semente não cresce. E o desejo de Deus é plantar a semente da palavra no nosso coração e essa palavra poder germinar, crescer e se tornar uma árvore para dar o fruto que Deus quer na nossa vida. E nós sabemos, né, que Deus, ele não diz da palavra que ele procura frutos, mas se você for olhar, né, ele diz assim que ele quer o fruto, porque esse fruto, ele não é produzido pelo homem. Não somos nós, na nossa carne, na nossa força, no nosso entendimento, que vamos produzir esse fruto. Mas esse é o fruto do Espírito de Deus em nós. Então, é o Espírito de Deus que vai produzir esse fruto em você, se você for terra boa. Agora, se a terra do seu coração não for boa, não vai ter como essa semente germinar, crescer e se tornar uma árvore. Existem várias coisas que podem impedir, né, o crescimento essa semente crescer e se tornar árvore. Tem vários impedimentos. Então nós precisamos, né, diante de Deus, colocar a nossa vida no altar de Deus. E eu creio que estou falando para pessoas que querem ser salvas. Porque não adianta falar para pessoas que não querem ser salvas. Pessoas que não têm interesse de salvação, não adianta. Eu estou falando para pessoas que eu tenho certeza estão desejando ser salvas, que estão sonhando, né, com aquele dia quando o Senhor Jesus vai voltar como o Rei da Glória. E nós vamos poder contemplá-lo, vê-lo e admirá-lo e estar com ele para todo sempre. Esse é o desejo, né, de servos de Deus verdadeiros. Servos de Deus que não são apenas religiosos, que não são apenas, né, pessoas que lutam e disputam por doutrinas humanas, mas nós estamos falando para pessoas, eu creio, que desejam a eterna salvação, que foi comprada por um preço muito alto ali naquela cruz, que custou, né, a vida de Jesus, custou, né, aquele sofrimento dele ali, mas valeu a pena. Eu creio que Jesus, ele diz que valeu a pena, porque muitos vão ser salvos, muitos vão ser destruídos, mas muitos vão ser salvos. Por que muitos serão destruídos? Porque são terra ruim, onde a palavra bate e não tem como crescer, não tem como desenvolver. Então, Deus não tem, né, culpa dessas pessoas se perderem, porque ele veio e ele não fez, né, aquele sacrifício ali isoladamente, somente assim numa sala para algumas pessoas, mas o mundo todo sabe que ele veio e que ele deu a vida naquela cruz. Todos sabem, até aqueles que pregam heresias, até aqueles que pregam ensinamentos falsos,
até aqueles que seguem doutrinas de demônios, todos sabem que Jesus veio um dia e morreu naquela cruz. Mas por que que eles não seguem Jesus? Por que que não fazem o que Jesus determinou na palavra? Porque você vai ver aqui nesse estudo, porque eles são outro tipo de pessoas. E com esse tipo de pessoa aí não adianta pregar para eles, porque nunca receberão a verdade, nunca aceitarão o Evangelho. Eles não têm como aceitar o Evangelho, porque são outra categoria de pessoas. E eu espero que você esteja na categoria de igreja, de pessoas que temem a Jesus e querem receber a palavra. Mas esses aí que estão na categoria de filhos do diabo, não adianta pregar, porque eles não aceitarão de forma alguma. Então nós vamos ver isso nesse estudo hoje. Então falando, né, que existem solos. Jesus ele descreve 4 tipos de solos, mas a gente sabe que existem muitos solos aí. Mas o Senhor ele destaca 4 tipos. Então tem solo que é bom e tem solo que é ruim. Então vamos ver aqui, o Senhor Jesus, isso nós vamos estar estudando Mateus capítulo 13, 2 parábolas, né, em Mateus capítulo 13, que eu queria que você prestasse atenção nesse instante. Na primeira, Jesus fala, né, a partir do versículo 1, ele vai falando a respeito, veja só, de um semeador que saiu para semear a semente, e ele encontra 4 tipos de solos. O primeiro solo que ele encontra é uma terra fofa, ou seja, uma terra que a semente cai ali, mas o vento assopra, espalha, e vem as aves e arrancam aquela semente com facilidade. São pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso, são totalmente descompromissadas. Pessoas que ouvem o Evangelho, acham bonito o Evangelho, mas elas não têm compromisso nenhum e nem querem ter compromisso. Então é fácil o diabo vir tirar, falar assim, não, isso aí é blá blá blá, isso aí não precisa escutar essas coisas não. São pessoas assim que não levam a sério. Tem outro tipo de terreno, que é um terreno que Jesus fala que ele é cheio de pedras. A semente cai ali no meio daquelas pedras e ela procura, né, encontrar uma forma de firmar e crescer. Ela, por uns momentos, ela consegue, né, criar ali uma raiz, mas só que o terreno é duro demais, pedregoso. Então ela não consegue crescer e se tornar uma árvore para produzir fruto. E esses aí, Jesus fala que é um tipo de pessoa que recebe o Evangelho assim com muita alegria, se alegra demais ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, acha bonito o Evangelho, mas aí na hora que começa a ter uma pequena perseguição, que vem algumas perseguições ou algumas tribulações por causa do Evangelho, ele, opa, vou sair fora. Aí eles falam assim, não, isso aí não é para mim. Que é isso? Ficar aguentando aqui tribulação, perseguição, junto às pessoas criticando, debochando, acontecendo tanta coisa, que isso não é para mim. Esse tipo de pessoa racha fora, sai fora logo. Por quê? Porque o coração é duro, o coração é endurecido. A palavra bate ali, mas não consegue desenvolver. E o outro tipo de solo que Jesus fala também nessa parábola é aquele que é uma terra até mais ou menos boa, mas ela é cheia de espinhos. Então imagina isso,
aqui está a terra, aqui estão os espinhos, e a semente cai aqui debaixo da terra, ela começa a germinar, começa a crescer, e ela vai indo, ela começa a sair para fora para poder crescer, mas aqui ela encontra os espinhos, e esses espinhos aqui abafam ela, impedem o seu crescimento e sufocam e acaba não permitindo que ela desenvolva. E o que são isso aí? Jesus explica, ele fala que esses espinhos são os cuidados da vida, são, né, aquilo que o mundo oferece, são os prazeres do mundo. Agora eu queria que você, isso aqui não estava, né, programado a gente falar, mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui rápido e só lembrar a você, quando Adão pecou, o que o Senhor falou com relação à terra por causa de Adão? Ele falou assim: olha, Adão, por sua causa a terra é amaldiçoada e ela produzirá espinhos e cardos. Então esses espinhos e cardos é a maldição sobre a terra. Agora presta atenção nisso. A terra foi amaldiçoada com espinhos, né? Os espinhos cresceram, os cardos é outro tipo de espinhos. E aqui Jesus está falando que ele mesmo explica isso aí na palavra, que os espinhos que sufocam o crescimento da palavra, o crescimento, né, da semente, são os prazeres do mundo, os atrativos do mundo. Então esses espinhos aí também são representados por prazeres da terra, prazeres da carne, satisfação para o eu, essas coisas todas. Isso tudo sufoca e impede o crescimento da semente no coração do homem. Então o homem que tem o coração ligado com o materialismo, ligado com os prazeres dessa vida, ligados, né, com o que o mundo oferece. Eu não preciso nem falar aqui, que você sabe de cor e salteado o que o mundo oferece aí. Então as pessoas que estão assim completamente vidradas com as coisas do mundo, amando as coisas do mundo, gostando dos prazeres da carne, elas estão com os espinhos, elas estão com a terra amaldiçoada. É uma terra amaldiçoada e ali a palavra não pode desenvolver. No fundo é isso, terra amaldiçoada. Então nós precisamos entender o seguinte: a palavra de Deus é muito séria e a gente tem que prestar atenção. Então nessa primeira parábola aí, Jesus está falando sobre esses 4 tipos de solo, né? E então o semeador é o Senhor, a semente é a palavra de Deus, e ela procura um terreno onde ela possa crescer e frutificar. Agora o 4º tipo de solo que tem nessa parábola é a terra boa. É uma terra adubada, é uma terra, né, que ela propícia, né, para que a semente caia ali, desenvolva. Ela não tem nada para poder impedir o crescimento, para abafar o crescimento. Ela cresce, se torna uma árvore, ela produz a 30, a 60 e a 100. Então Deus procura esse tipo de solo para poder lançar a palavra. Ele procura pessoas compromissadas, pessoas que se alegram com a palavra, pessoas que ficam contentes em, muitas vezes, fazer como os discípulos fizeram. Quando eles apanharam por causa de estar pregando o evangelho, foram presos por causa de pregar o evangelho, e quando eles foram soltos, saíram com alegria e vibrando ali, eles falaram assim: nós fomos dignos de sofrer pelo evangelho. Agora hoje eu pergunto, quem quer sofrer pelo evangelho? Hoje quem quer ser chicoteado pelo evangelho? Quem quer ser criticado pelo evangelho? Muito pelo contrário, as pessoas querem ser elogiadas. Você é isso, você é aquilo, você é top, você é bonita, você irmãos, olha, essas coisas não funcionam com o evangelho, não funcionam. Então nós precisamos aprender uma coisa. Em Timóteo, Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala assim, que nós temos de sofrer as aflições de Cristo.
Isso aí é só para crente convertido. Isso é só para pessoas que realmente querem amar o Evangelho. Nós estamos falando aqui, até agora não entramos no estudo direito, mas olha aqui, Deus ele deseja que você realmente seja uma terra boa, que possa produzir o fruto. Que Deus possa abençoar o seu coração e você seja esse solo aí com adubo, né, com coisas ali que podem favorecer o crescimento do Evangelho na sua vida. Então, continuando aqui, vamos ver aqui, o Senhor ele é tão bom que ele envia, né, para os 4 cantos do mundo, ele envia pregadores, envia pessoas para poder estar anunciando o Evangelho. E eu creio que alguém pregou para você. O Evangelho chegou até você, que senão você não estaria aí ouvindo, nem interessado e muito menos achando que isso aí seria para você. Então, mas nós vemos o seguinte, que para a semente germinar, ela precisa cair então numa terra boa. Então é isso que Jesus fala nessa parábola aí, né, de Mateus 13, a partir do versículo 1. E continuando, existe, né, diferença entre as duas sementes. Em Mateus capítulo 13 nós temos, então, esse aqui eu achei também interessante, eu queria que você prestasse atenção nisso. São 2 parábolas, elas falam de semear, falam da semeadura, mas são 2 parábolas diferentes. Na primeira, o semeador é o Senhor e ele semeia a palavra. Agora, na segunda parábola, que está logo em seguida, nós temos uma coisa diferente. Na segunda, o semeador, que é o Senhor, ele semeia no campo, e ele diz que esse campo é o mundo. Então, você pode pegar aí o mundo. E Deus semeia essa semente no mundo. Mas ele também fala que no momento, né, durante a noite, vem o inimigo e semeia a sua semente também nesse campo, junto com a semente que Deus semeou. Agora, na primeira parábola, a semente é a palavra. E nessa segunda parábola, a semente são os homens. Então, a semente que o Senhor semeia são os filhos de Deus, são os cristãos, aqueles que amam a palavra de Deus e que estão no reino de Deus. E o segundo, que semeia durante a noite, no meio lá do reino de Deus, a semente ruim, essa semente ruim, Jesus ensina que são os filhos do diabo. Aí você pensa assim, não, mas na terra tem filhos do diabo? Sim, a Bíblia afirma em várias partes, e nós temos até estudos sobre a semente da serpente, mas agora nós não vamos entrar nisso. Mas a semente da serpente está aí na terra, e são os filhos do diabo. E se você ler João 8, verso 44, Jesus, diante assim dos religiosos, diante daqueles homens ali que eram escribas, entendidos da lei, que compreendiam muito bem a palavra de Deus, assim na letra, eles eram assim sacerdotes, eram príncipes das sinagogas, mas Jesus falou assim: vocês são filhos do diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e nele não há verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, essa é a característica do filho do diabo. São homicidas, são mentirosos. Agora eu pergunto para você, como está a mentira na sua boca?
Então, prosseguindo aqui, veja só. Então, agora nós vamos falar um pouco dessa segunda parábola. A primeira, então, nós falamos bem, eu quero que você guarde isso na sua mente. A semente da primeira parábola é a palavra que foi semeada nos corações. Agora, nessa segunda, Jesus está falando do reino dele na terra, e as sementes são os homens. A boa semente são os filhos de Deus, e a má semente, que ele chama de joio, são os filhos do maligno. Então, prosseguindo aqui, na segunda parábola, as sementes são os homens. Nela temos os filhos do reino, né, de Deus, e os filhos do diabo. Os filhos do reino são os filhos de Deus, e os joios são os filhos do diabo. E o campo onde essas duas sementes são lançadas é o mundo. Portanto, no mundo temos filhos de Deus e filhos do diabo. Por isso, aí você vai entender agora por que Jesus falou assim: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Porque filho de Deus não tem estrela na testa. Porque se os filhos de Deus tivessem uma marca, que você olhasse assim e visse que era filho de Deus, aí você poderia pregar para ele, porque ele vai receber a palavra, ele iria receber, né, o evangelho com alegria. Mas se você olhasse para o outro, que não tinha marca, você fala: isso aqui é filho do diabo, não vai adiantar nada eu pregar para ele, porque ele não vai receber. Aí você pergunta: mas é isso mesmo? Jesus se deparou com essa situação. Daquele dia do ministério de Jesus na terra, o que aconteceu? Você pega lá em João capítulo 8, Jesus fala assim com os fariseus, depois de pregar, ele prega para eles, eles trunfam lá, não recebem e querem matá-lo. Aí Jesus fala assim: sabe por quê que a minha palavra não entra em vocês? Porque vocês não são de Deus. E no João 8,44, né, antes um pouco, ele já fala claro: vocês são filhos do diabo. Então, irmãos, olha, filho do diabo, isso aqui é claro na palavra, não recebe a palavra de Deus. E não adianta você ficar perdendo tempo. Não adianta você ficar gastando saliva. Não adianta você ficar insistindo, porque eles nunca vão querer converter. Preferem continuar no erro, preferem continuar na mentira, porque o pai deles é mentira, o pai deles é mentiroso, então eles amam a mentira, querem continuar na calúnia, querem continuar na prostituição, querem continuar no adultério, querem continuar nas coisas erradas. Por quê? Porque são coisas do pai deles. Então nós precisamos entender, irmãos, nós estamos num tempo hoje curto, Jesus está às portas, e não adianta você ficar, como eles dizem assim, pegando faca e batendo, né, na pedra. Não adianta. Murro em ponta de faca não adianta. Não adianta você perder tempo com quem não quer. Paulo dá exemplo disso no livro de Atos. Ele chegava na sinagoga, pregava, anunciava o evangelho. Alguns lá criam e recebiam e se tornavam discípulos, e outros começavam a criticar e querer perseguir, querer zombar. E Paulo, o que Paulo fazia? Pegava os discípulos, levava eles para outra casa, trabalhava com eles e largava os filhos do diabo para lá. Irmão, não adianta trabalhar com o filho do diabo, porque essa raça não aceita a palavra. Então, continuando aqui, os filhos do diabo não aceitam a palavra de Deus, não reconhecem Jesus como Deus, eles detestam a palavra de Deus. Mas muitos estão no meio da igreja crescendo como joio. E aqui é que é interessante. Porque, veja só, o mundo é o campo. A chuva, olha para você ver quando Deus manda a chuva aí. Você acha que Deus, quando Ele manda a chuva, ela cai só na casa dos crentes? Eu creio que não.
A chuva espalha, ela cai em toda a terra. Então ela abençoa tanto bons quanto maus. E está escrito aí. É só você ler na sua Bíblia. Está escrito aí que Deus abençoa tanto bons quanto maus. Então o que vai acontecer? O joio, ele está no meio do reino de Deus, porque o diabo semeia ele do reino de Deus, semeia no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Então eles estão ali, eles recebem a mesma chuva que o crente recebe. Por isso eles profetizam, falam línguas, expulsam demônios, curam enfermos, fazem um monte de coisas que é típico de cristão. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? É que ele é joio e não vai deixar de ser joio. Por isso que você vê hoje tantos escândalos. Escândalos como assim? Crente que daí a pouco você descobre que está em adultério. Crente que daí a pouco você descobre que está em prostituição. Crente que daí a pouco você descobre que está fazendo coisa errada. E isso aí vira escândalo. Mas na verdade é o joio. É o joio que faz isso. Porque o joio, ele não tem temor de Deus. O joio é capaz de pegar uma Bíblia, carregar a Bíblia e fazer tudo de errado, carregando o nome de crente nas suas frontes. Então, você precisa prestar atenção. Eu estou hoje somente ensinando para você a diferença dessas duas parábolas. Então, os filhos do diabo, eles não aceitam de forma alguma a palavra de Deus. Não reconhecem Jesus como Deus. E quantas pessoas você pode ver hoje que não reconhecem Jesus como Deus, como o Rei eterno e nem creem que Ele um dia vai voltar. Estão vivendo a vida aí do mesmo jeito, como se Jesus não fosse voltar, ou então como se Ele fosse voltar daqui uns 1000 anos. Mas muitos estão no meio da igreja crescendo então como joio e recebem a mesma unção. Por isso podem fazer todos os sinais que os filhos de Deus fazem. Isso está em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Você já sabe até de cor essa escritura. Olha só, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Veja só, deram profecias. Em teu nome não expulsamos demônios? Olha só, tinha unção para expulsar demônios, autoridade. Aí lembra de Judas, porque Judas, em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 10, você pode ler lá, ele recebeu juntamente com os discípulos a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para curar enfermos, a autoridade para ressuscitar mortos. Judas recebeu tudo isso, porque ele estava no reino, ele estava no meio dos discípulos, estava no meio daqueles que eram considerados povo de Deus. Mas eu pergunto, Judas quis converter? Eu pergunto, Judas quis mudar de vida? Eu pergunto para você, Judas mudou de vida? Então esses aqui também fazem a mesma coisa, olha só. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Jesus, ele desconhece joio. Porque joio é joio. Joio nunca converte. Joio nunca muda de vida. Joio fica no meio do reino, dentro do reino, no meio dos filhos de Deus, mas vivem como capetas, como diabos. Então vamos ver aqui. Também, por outro lado, sabemos que os homens também, eles são sementes. Os que são de Deus são boa semente, e os que são ruins são filhos do maligno.
E o Senhor planta em seu reino os filhos. E em contrapartida, o diabo vem e planta também no reino de Deus os seus filhos. Isso aí seria uma pregação aí tremenda, né? Um estudo tremendo sobre a semente da serpente. Então esses filhos do diabo é que são causa de tropeço e destruição. Então, irmão, não fique preocupado quando você vê escândalos, quando você vê tropeços, pessoas com o nome de crente fazendo aberrações aí. Aí você deve só lembrar de uma coisa, e o joio? E o joio? Então, aí você pode ler em Mateus 13, né, verso 24 e 25, é o que a gente está falando aqui. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, né? Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, muitas vezes nós ficamos sem entender porque eu quero que você que se enquadra aqui nessa palavra aqui que nós vamos falar, preste atenção para você ver. Muitas vezes nós ficamos sem entender porque pregamos o evangelho nesse mundo e a maioria não aceita. Quantas pessoas estão nas trevas? Não aceitam o evangelho por nada. Mas se formos olhar pela palavra de Deus, essa situação, vamos ver que o próprio Jesus encontrou essa situação. Ele pregava e alguns criam e outros rejeitavam. Uns louvavam a Deus pelas maravilhas que ele fazia e outros corriam para os religiosos para falar o que Jesus fazia a fim de condená-lo, porque sabiam que os religiosos queriam matá-lo. Então esse tipo de coisa é típico de coisa de filhos do diabo. O Senhor Jesus disse aos fariseus que a palavra que ele pregava não conseguia entrar no coração deles, e isso por um motivo. Então presta atenção nisso. Jesus falou com os fariseus assim: olha, a palavra que eu prego, o evangelho que eu prego, não consegue entrar no coração de vocês por um motivo. E o motivo está em João 8:37. Olha só, leia aí na sua Bíblia, João 8:37, Jesus falando: bem sei que sois descendência de Abraão. Ou seja, eles faziam parte do povo de Deus, porque o povo de Deus, falando dos israelitas, vieram de Abraão. Jesus não desconheceu isso, mas ele falou assim: mas contudo procurais matar-me. Então quer dizer, eram assassinos, porque a minha palavra não entra em vós. Então está muito claro. Então não fique preocupado quando você vai pregar a palavra, quando você vai pregar o evangelho e as pessoas não aceitam. Porque muitos não aceitaram a palavra do próprio Jesus, que tinha a unção do Espírito ali. Jesus, ele era a palavra e pregava a palavra no poder do Espírito, mas a maioria não cria, a maioria não aceitava, a maioria tinha um espírito assassino neles, porque gritaram: crucificam. Quando Pilatos falou assim: hei de crucificar o vosso rei, eles falavam assim: mata, crucifica. Eram assassinos. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa: eles eram religiosos refinados, vestiam vestes refinadas, com versículos bíblicos nas orlas, né, dos mantos dele. Agora você vê hoje isso também, se você for olhar, prestar atenção, eu não quero te desanimar, mas hoje quantas pessoas acham bonito colocar versículos nas camisas, versículos na roupa, mas o coração está longe de Deus. O coração passa longe do Senhor. Os religiosos eram daquele jeito, eles queriam mostrar para o povo que eram, né,
servos de Deus, mas na verdade eram servos do diabo. Então, prosseguindo aqui, Jesus fala assim, olha, vocês estão falando que são filhos de Abraão. Isso aqui daria uma outra pregação bacana aqui. Eles falando que era descendência de Abraão, mas na verdade eles eram filhos do diabo. Então muitas vezes ficamos desanimados quando pregamos para as pessoas e até mesmo para familiares, pessoas da nossa própria família, e elas não aceitam. Continuam a mesma vida nas trevas e não aceitam a nossa geração. Isso aqui dá um nó, mas se você for lá em Noé, o nó sai. Eu falei uma coisa aqui com você aqui, que na sua cabeça pode dar um nó. Quando eu disse assim, você prega às vezes para familiares seus e eles não aceitam, e você está no Evangelho e pessoas do mesmo sangue que você não aceitam. Vai lá em Noé, para você tirar esse nó. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sem e Jafé eram eleitos de Deus, e Cão era filho do maligno, mas eram filhos de Noé. Se você quiser tirar esse nó aí também, vai em Elias. Elias era um profeta de Deus. Ele foi rei e profeta porque Deus governou Israel através de Elias. Ou Samuel, estou invertendo, através de Samuel. Mas Samuel tinha um problema. Ele tinha filhos, semente dele. Mas a Bíblia fala que os filhos dele eram filhos de Belial, eram filhos de Satanás. Então, irmãos, eu estou tirando o nó da sua cabeça. Muitas vezes você prega, né, para pessoas que são... Né? Então, pessoas, né, que são dessa forma. E tinha também, né, o sacerdote Eli. Mas eu falei com você e é correto isso. Samuel tinha filhos e os filhos dele eram filhos de Belial. Os filhos de Eli também, o sacerdote, eram filhos de Belial também, e ele era sacerdote de Deus. Então veja só, para a gente ir concluindo, eu espero que esteja trazendo luz para você. Eu estou trazendo uma luz para você ver assim a dificuldade às vezes de pregar o Evangelho. Veja só. Muitas vezes, né, vem o desânimo, você prega até mesmo para familiares, e as pessoas ficam dando coice, né, na palavra, não querem de jeito nenhum, não querem mudar de vida, querem continuar no erro. Então o que nós devemos fazer? Diante dessa situação, temos de examinar, aí agora você tem que preocupar com a sua vida. Você tem que preocupar com você diante de Deus, porque você não vai salvar ninguém. Você não vai salvar seu pai, não vai salvar sua mãe, não vai salvar seu vizinho, seu avô, seu tataravô, você não vai salvar ninguém. A salvação é só Jesus, só Ele salva. O resto você não pode fazer. Até mesmo, né, Jesus fala que você prega, mas quem convence é o Espírito de Deus. Então não adianta nada você querer convencer as pessoas. Você não vai conseguir convencer ninguém. Você só pode pregar e anunciar. Agora, convencer, esse trabalho é de Deus, não é seu, nem meu. Então temos de nos humilhar debaixo das mãos poderosas do Senhor, para não sermos reprovados. Então aí agora você tem que olhar você. Quem está reprovado já perdeu a eterna salvação e pode ouvir quantas vezes quiser pregações, que nunca mais vai conseguir se arrepender. Então é importante você examinar o seu coração e ver, né, qual é a abertura que o seu coração tem para as coisas de Deus. Qual a abertura que o seu coração tem para a palavra de Deus, para você ver que tipo de semente que você é. Isso é que é importante. Não adianta nada você querer examinar o seu vizinho, seus parentes. Você tem que examinar a você, porque a salvação é individual.
Agora, pregar, você deve pregar, mas você tem que preocupar principalmente com isso, porque você não pode perder a sua salvação por nada. Então, veja só, quem está reprovado já perdeu. Então, olha só, 2 Coríntios 13, versículo 5, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ele não fala assim, provai o seu vizinho, nem seu parente. Mas ele diz, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já estáis reprovados. Então, isso aqui, irmãos, é outro assunto aqui interessante para a gente estar estudando depois. Pessoas crentes reprovadas. Mas olha só, nós temos de olhar examinar a nossa vida, examinar o nosso coração. É como no dia da ceia, né, o Senhor fala, examine a você mesmo e coma deste pão. Examine o seu coração. Não adianta nada você querer ficar examinando quem está do seu lado. Examina você. Então, os religiosos da época de Jesus foram completamente reprovados para a salvação por rejeitar o evangelho que Jesus pregou. Então, o evangelho vinha a eles e eles rejeitavam. E nós temos a mesma situação hoje. Temos no meio da igreja muitos religiosos que são perfeccionistas, que não toleram a fraqueza dos outros, nem o erro dos outros, nada. E temos consciência de que no meio do povo de Deus está o joio. Não podemos seguir a vida dos que se manifestam como joio. Os conselhos e maneira de viver do joio são antibíblicos e é fácil perceber. Então, se você perceber que uma pessoa está se manifestando como joio, sai fora. Porque o que ela aconselhar, o que ela falar, vai te derrubar. Então, geralmente o joio, apesar de manifestar sinais espirituais em sua vida, que sempre levam uma vida contrária, eles sempre levam uma vida contrária, né, com a palavra de Deus. Quer dizer, profetizam, falam línguas, expulsam demônios, mas a vida deles é contrária com a Bíblia. Então veja só, quando estão no meio da igreja, parecem espirituais, mas quando estão fora da presença dos irmãos, vivem como mundanos, andam como o mundo gosta e fazem tudo que a carne deseja. E quando estão ouvindo pregações, não suportam correções e nem bons conselhos. É característica de joio. Então, finalizando, né, que o seu coração, o meu coração, seja uma terra boa, né, onde a palavra de Deus cai e possa germinar e crescer e produzir, né, o bom fruto. Que o nosso coração seja sempre pronto para ouvir a palavra e colocá-la em prática. Então, que Deus possa abençoar o seu coração e dando discernimento de espíritos, né, para você não confundir trigo com joio. E você, né, ser uma pessoa abençoada da presença de Deus. E que Jesus ele possa te fortalecer e te dar graça para você caminhar na presença dele com alegria. Vamos orar agradecendo a ele por essa noite e que o poder de Deus esteja na sua vida. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti por tudo, te louvamos. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, essa palavra no coração do Teu povo, dando luz e entendimento e capacitação para entender a Tua vontade e o Teu plano. Agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.